Hello there, and welcome back to one more Wave English class. My name is Marcelo Dutra, and I'm your teacher. And welcome back to our series Dissecando Frases em Inglês. E na frase de hoje, ou melhor, nas frases de hoje, nós temos either you lower your dream level or raise your abilities. The choice is yours. Então, nós temos duas frases, uma complementando a outra, que querem dizer basicamente, ou você diminui os seus sonhos, ou você aumenta as suas habilidades. E a escolha é sua. A escolha é sua. Eu espero que, através da aula de hoje, você consiga aprender bastante conteúdo diversificado para você falar inglês de verdade. E espero que isso seja, para você, algo prazeroso, né? Afinal de contas, como eu sempre digo, a gente até inicia um comportamento pela obrigação e necessidade, mas a gente só perdura nele pelo prazer. Então, vamos lá, vamos começar do começo e vamos começar com a palavra either. Either, que quer dizer ou, também, e também a palavra também. Mas não somente isso. Either, na verdade, tem diversos significados, mas eu trouxe aqui dois em especial, ou dois especiais, para você aprender através da nossa aula de hoje. O primeiro é o either como or, como sentido de ou, como eu disse anteriormente, ou você diminui. Então, either como or. Mas, como eu disse, o either também pode ser usado como também. É equivalente aí ao to, né? E aí eu trouxe aqui dois exemplos para você. Um do uso do to, que possivelmente você já conhece, e outro do uso do either e como que isso funciona dentro das frases. Olha só, porque cada um desses também possui um uso específico do mesmo, tá? Aliás, nós temos no nosso canal do YouTube, Wave Imersão Linguística, um vídeo específico chamado Os Muitos Também do Inglês. Se você não assistiu lá, eu explico todos os também, explico o uso de cada um deles dentro das frases, para que você possa sair desse vídeo, né, em especial, já sabendo utilizar esses também. Aqui, especificamente na nossa aula de hoje, nós falaremos do either, tá? E aí, olha, o to, para eu falar do either, eu preciso trazer o to, né? E aí a frase diz assim, I like this book. E aí a segunda frase, I like this book too. Olha que interessante. Então, eu disse que eu gosto do livro e a pessoa disse que gosta do livro também, né? São duas pessoas conversando. Eu gosto desse livro, eu gosto desse livro também. Já na segunda, nós temos I don't like this book. I don't like this book either. Qual é a diferença da primeira para a segunda frase? Se você respondeu a negativa, você está certo. Sim, na primeira frase nós estamos afirmando alguma coisa. Eu gosto, não é assim? Na segunda frase, a gente já está negando, eu não gosto. E isso quer dizer que quando você for dizer também para frases negativas, você precisa usar o either. Olha que interessante. Então, eu sei, em português isso não existe. Para a gente é tudo também. Mas em inglês, cada um desses também tem o seu uso específico. Então, lembre-se, para frases afirmativas, você pode utilizar o to. Para frases negativas, você pode utilizar o either, tá bom? Outro detalhe importante aqui que vale a pena ressaltar. Tanto to quanto either, eles são a última palavra da frase. Sempre a última palavra da frase. Isso vai te ajudar agora a nível de estrutura de frase. Porque não basta você aprender palavras soltas, palavras isoladas não formam frases sozinhas. Quem me conhece já me ouviu falando sobre isso. É importante que você tenha um conhecimento, um conteúdo para você criar as suas próprias frases em inglês. E desde já, não é do intermediário para frente, né? Do básico 6 meses depois para frente. Aliás, essas nomenclaturas básico, intermediário e avançado, elas realmente não condizem comigo. E nem muito menos com a Wave Imersão Linguística. Mas, enfim, esse é um assunto para uma próxima aula. Hoje, especificamente, eu gostaria que você entendesse que todo o conteúdo que eu trago para você, para que você use isso na sua vida de forma pragmática, para que você coloque em prática de fato e experiencie o idioma de verdade. Então, pegue esse conhecimento e forme as suas próprias frases em inglês. E para você formar essas frases em inglês, você precisa saber que tanto to quanto either sempre serão utilizados como as últimas palavras de uma frase. Tá bom?
Ok, dando sequência, então, nós temos you lower. Either you lower. E o que significa lower? Coloquei até uma setinha aqui para representar, ó, diminui, né? E aí eu trouxe outros dois sinônimos para você. Você pode utilizar o lower, mas você pode também utilizar o decrease ou até mesmo o reduce, você escolhe. São três palavras que possuem o mesmo sentido e eu trouxe isso para que você possa aumentar o seu nível de vocabulário, que também é importante. Então, lembre-se, lower, you can say lower, you can say decrease, or you can say reduce. As três funcionam do mesmo jeito. E eu trouxe um exemplo também, que eu acredito que você gostaria de ver nas manchetes dos jornais. E a frase diz, the price of gas in Brazil has reduced drastically. O que essa frase quer dizer? Que o preço da gasolina no Brasil reduziu drasticamente. Se você, assim como eu, gostaria de ver essa manchete nas redes, nos jornais, nas redes sociais, nos telejornais igualmente, você deixa aqui nos comentários para mim, eu quero saber se isso te agradaria de alguma forma. Eu, pessoalmente, particularmente, devo dizer que me agradaria bastante, né? Ok? Então, beleza, ó, lower, decrease, reduce. Dando sequência na frase, nós temos your dream level. E aqui eu preciso ressaltar algumas coisas. Primeiro, a palavra level, que significa nível, tá? Então, nós estamos falando de um nível de sonho. Se você tem um nível de sonho alto, você precisa de habilidades que condizem com esse sonho. Não adianta sonhar muito alto se você não tem habilidades capazes de trazer esse sonho à realidade, tá? Então, que isso fique claro. Às vezes as pessoas sonham altíssimo, mas não estão dispostas a pagar o preço necessário para chegar até o seu sonho. E o preço necessário para você chegar até o seu sonho é basicamente conhecimento. Se você sabe como fazer, você é capaz de chegar lá. Afinal de contas, você, assim como eu, possui um cérebro aí dentro da sua cabeça capaz de aprender coisas novas, tá? Tudo que você precisa é saber esse como fazer. Uma vez aprendido, você é capaz de chegar até o seu objetivo. Então, eu digo para você já de antemão, não diminua os seus sonhos, aumente as suas habilidades. Então, level diz respeito a nível. Então, nós estamos falando de um nível de sonho, tá? Mas por que eu ressaltei aqui, inclusive coloquei entre parênteses em azul para você, your plus noun? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu utilizar a gente chama isso de possessive adjective in English, right? Esse adjetivo possessivo, your. Quando eu utilizar essa palavrinha, your, eu vou usá-la com um substantivo. A palavra em inglês para substantivo é noun, mas eu não quero que você se preocupe com essas nomenclaturas. Eu quero que você entenda que um substantivo é basicamente tudo aquilo que não é verbo. Basicamente, né? Um celular é um substantivo, eu sou um substantivo, né? Um carro é substantivo, enfim. Tudo a gente pode utilizar como substantivo, exceto verbo. Então, lembre-se que quando você utilizar o your, é importante que ele esteja agregado a um substantivo, a uma coisa depois. Tá? Então, tem que ter essa junção de ambos. E eu trouxe aqui alguns exemplos para você. Olha, what's your name? Então, eu tenho o your e tenho o name. O name seria um noun, seria um substantivo, e eu estou agregando o your junto com o name. What is your brother? Oh, sorry, who is your brother? Novamente, your com brother, junto. Who is your brother? Depois, where's your car? Your e o car. Tá vendo que todos eles possuem o your mais uma coisa junta? Isso é muito importante, tá? Guarde essa informação e guarde com carinho, porque até o final da aula de hoje a gente vai retornar perdão, a esse assunto e você vai entender como que isso faz total sentido através da nossa aula mesmo aqui hoje, tá? Outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção aqui é para as três frases que eu trouxe, as três perguntas que eu trouxe como exemplo. Na primeira nós temos what, e esse tem o what, tem um apóstrofe e tem um S, né? Na segunda eu tenho o who e tenho o is. E na terceira eu tenho o where, apóstrofe S. O que aconteceu na primeira e na última frase, e que não aconteceu na segunda frase, nessa frase do meio, é a abreviação do verbo to be, a abreviação do verbo is conjugado. Então, você tem aí, what is your name? A frase seria, what is your name? Mas aí, quando a gente junta as duas coisas, vira what's. A terceira tá, where is your name? Mas aí, quando a gente junta, vira where's.
tá? E a segunda, who is your brother? E aí, se eu juntasse, ficaria whose. Eu posso abreviar? Claro, posso, sempre que eu quiser, tá? Só que numa situação mais formal, no inglês mais para negócios, tá? Dependendo da situação em que você estiver, a abreviação não é muito bem-vinda. Então, evite abreviar em momentos em que o inglês mais formal for requisitado. O inglês mais do dia a dia, coloquial, tudo bem. Na verdade, você vai ver essa abreviação acontecendo com mais frequência, né? Afinal, o inglês coloquial, mais do dia a dia, é o que a gente mais usa, tá bom? Então, a primeira pergunta, eu estou perguntando o seu nome, what's your name? E aí, novamente, eu vou pedir a você que deixe aqui nos comentários, quero saber quem você é, tá bom? What's your name? What's your name? Responde aí para mim nos comentários. Em seguida, who's your brother? Se você tiver um irmão, já aproveita o espaço e já responde isso daí, coloca aqui embaixo para mim. Who is your brother? E por último, where's your car? Se o seu carro estiver aí no estacionamento, procure aí na internet como é que fala estacionamento em inglês e escreve aqui para mim, eu quero saber. Assim você vai praticando o idioma e vai guardando essas informações de verdade, porque você, olha, além de praticar, você está trazendo isso para a sua vida. Você está falando de você e da sua história. E não tem nada mais fácil da gente guardar e da gente associar com coisas que já estão no nosso cérebro, né, que já fazem parte da nossa história. Então, coloque isso em prática e aproveite essa oportunidade, tá? Eu vou aguardar os seus comentários, ok? E pode ter certeza que eu vou interagir com você. Eu sempre leio todos os comentários e sempre respondo os mesmos, tá bom? Então, estarei guardando. Dando sequência à frase, nós temos or raise. E aí eu trouxe outros dois exemplos aqui, outros dois sinônimos da palavra raise. E né? Assim como eu fiz anteriormente, aqui com o lower, de decrease e reduce, nós temos agora com o raise, acontecendo a mesma coisa, falando de increase e elevate. Então, raise pode ser o mesmo que increase or elevate. E significa o quê? Aumentar. Agora já é diferente. São opostos. Lower e raise, ok? Increase e decrease, tá bom? Então, nós estamos falando aqui de aumentar. E você, de acordo com a frase, precisa aumentar as suas habilidades. E eu trouxe outra frase aqui para você, que diz assim, raise your expectations if you want to achieve your goals in life. Por que algumas vertentes da psicologia diz que você precisa elevar, aumentar as suas expectativas? Como é que é, Marcelo? Eu sei. O senso comum, via de regra, diz que você não deve ter expectativas sobre coisas para não se frustrar, não é assim? Mas algumas vertentes da psicologia dizem exatamente o oposto disso. Dizem que se você não elevar as suas expectativas, você não terá um pensamento adequado para ter emoções condizentes com a ação que você precisa ter para chegar até o seu resultado. Vamos para a prática. O que isso realmente quer dizer? Como que isso funciona? Se você parar para analisar bem, quando você entra para fazer alguma coisa, eu vou fazer tanto faz como tanto fez, eu sem expectativa de resultado, se eu conseguir bem, se eu não conseguir, está tudo bem também. Quando você faz isso, você tem uma emoção a respeito. Essa emoção vai produzir uma ação condizente com essa emoção, que condiz com o seu pensamento. E, por consequência, você vai ter um resultado disso. Então, se você quer elevar as chances, raise the chances, se você quer elevar as chances de conquistar as coisas na vida, se você quer elevar as chances de conseguir alcançar os seus sonhos na vida, é importante que você aumente absurdamente as suas expectativas sobre tudo o que você for fazer. Entretanto, não se apegue aos resultados. Então, eleve a expectativa para ter um pensamento de acordo, uma emoção condizente, uma ação que vai resultar de acordo com essa emoção, que vai produzir o resultado que você deseja, mas não se apegue ao resultado. O resultado será mera consequência daquilo que você fizer no hoje. Vamos trazer para o inglês? Se você deseja falar inglês fluente, tá? Suponhamos, você deseja falar inglês fluente. Você sabe qual é o seu resultado que você tanto busca. Então, é importante que você eleve a sua expectativa o máximo que você puder, dizendo, eu vou falar inglês fluente, eu consigo, eu sou capaz, trace dia, trace hora para isso acontecer na sua vida. E aí você vai ter uma emoção.
que vai te trazer descarga de dopamina, descarga de serotonina, descarga de ocitocina. Você vai ficar elevado, vai ficar feliz, vai ficar empolgado, motivado. E aí você vai ter uma ação condizente com isso. Você vai pegar para estudar, você vai buscar o conhecimento, vai correr atrás literalmente, né? Vai assistir as aulas aqui comigo, vai reassisti-las caso necessário, entende? Vai ter ações que condizem com a sua emoção, que condizem com o seu pensamento. E, por consequência, os resultados virão. Mas se você se apegar aos resultados, o que acontece? Ansiedade em excesso. Você fica preso no futuro. E quem fica preso no futuro não realiza no presente. Então, larga o futuro no futuro. Não se apegue mais ao resultado. Uma vez que você já entendeu qual é o resultado que você deseja, uma vez que você já alterou o seu pensamento em relação a isso, a sua emoção, e agora está tendo uma ação condizente, você só precisa fazer o que precisa ser feito no dia de hoje e o resto vai acontecer, tá? Só isso. E aí você vai fazer pelo mero prazer de fazer e não pelo resultado em si. Ok? Estamos combinados? Então, beleza. Dando sequência. Your abilities. E aqui nós encerramos a nossa primeira frase. Raise your abilities. E, novamente, nós temos o your mais um noun. No caso aqui, abilities, que são as habilidades, estando no plural. E eu trouxe aqui para você o singular de ability, que termina com Y, repare. E abilities, quando você vai fazer o plural de ability, dessa palavra que termina com Y, você retira o Y e coloca IES, aí vira abilities. Tá bom? Então, um pouquinho diferente, né? Mas isso acontece também com outras palavras em inglês. Eu, inclusive, trouxe mais um exemplo para você, que é a palavra community. Você tem community e communities, tá? Então, comunidade, né? Comunidades, beleza? Então, community, communities. Ability, abilities. Quer alcançar os seus sonhos na vida? Não os diminua, mas aumente as suas habilidades. Aumente o seu poder de conhecimento, pois conhecimento é poder, tá? E aí, para fecharmos, nós temos a frase final que complementa esse assunto, the choice is yours. E eu disse para você que the choice is yours significa a escolha é sua, e eu venho falando, trouxe dois exemplos aqui, né, de o your sendo utilizado com um noun, com um substantivo, né? E agora nós temos o yours. Olha que interessante, tá vendo esse Szinho que eu coloquei em azul aqui, em destaque para você? Novamente nós temos o your plus noun, só que agora de uma forma diferente. Olha que interessante. Olha a frase que eu trouxe. My name is Marcelo. And yours? Olha que massa. Quando eu uso yours, eu estou unificando a palavra your mais a palavra que foi mencionada anteriormente, o substantivo que foi mencionado anteriormente. E eu faço isso para não ficar muito repetitivo. Senão eu teria que dizer, the choice is your choice. Entendeu? Para não ficar repetitivo, para não ficar falando a escolha é sua escolha, e é assim mesmo que teria que ser em inglês, porque em inglês as coisas são mais literárias, né? Eu preciso de ser mais específico na minha explicação. Eu não posso ser muito genérico, porque não se dá por subentender-se alguma coisa. Não tem como fazer isso como nós fazemos em português muitas vezes. Em inglês isso não é possível. Eu preciso ser mais direto ao ponto, bem mais explicativo. Então, quando eu digo the choice is yours, eu estou omitindo a palavra choice que eu teria obrigatoriamente que usar se eu não colocasse esse Szinho depois da palavra your. Entendeu? Quando eu digo my name is Marcelo and yours, eu estou dizendo my name is Marcelo and your name. É como se eu usasse sempre, o S vai sempre representar a palavra que foi dita anteriormente. Tá? Então, guarde essa informação, pois ela é importante. Ok? Então, nós temos aqui a conclusão da nossa aula de hoje. Either you lower your dream level or raise your abilities, the choice is yours. E aí? Qual será a sua escolha? Porque se você quer realizar na vida, o primeiro passo é escolher, decidir. Vai ou não vai? E esse passo deve ser decidido baseado nos resultados passados. Olhe para trás. Olhe para o hoje. E aí? Como é que andam os resultados na sua vida? Será que precisa de melhora? Será que precisa de mudança? Será que você tem estudado sozinho esse tempo todo em inglês e os resultados condizem apenas com esse estudo sozinho, de anos e anos e anos sem progredir para a fluência de fato? Será que você precisa de uma coisa diferente
para chegar até essa fluência? E se a resposta for sim, e é você quem tem que dar a resposta, não eu. Você quem tem que analisar a sua própria vida para enxergar se há essa necessidade. Mas se a resposta for sim, eu digo raise your abilities. De que forma você vai elevar suas habilidades? Acessando waveidiomas.com, preenchendo o seu cadastro e aguardando a minha mensagem, porque eu, pessoalmente, entrarei em contato com você e colocarei você dentro de uma das nossas imersão em inglês Fluent Wave. E lá você terá a oportunidade de aprender o passo a passo, o caminho das pedras, o mapa da fluência, para você chegar até a sua bendita fluência, para que você fale inglês de verdade de uma vez por todas. Tá bom? Eu espero poder ajudar e espero ter ajudado já. E se sim, lembre-se de deixar aqui o seu joinha e também um comentário, caso eu tenha te ajudado aqui para mim, tá bom? Olha, mais uma vez, my name is Marcelo Dutra. It was a pleasure being here with you, and I see you next time. Take care. Have a good day.